Estrutura política e administrativa. Vamos falar sobre Sesmaria, capitania hereditária, províncias, territórios federais, divisão dos estados, a divisão político-administrativa, Distrito Federal, sistemas de governo e as divisões regionais. O início da ocupação da colônia portuguesa, ela começou com a distribuição das primeiras sesmarias lá na vila de São Vicente, em São Paulo. As terras férteis nas comunidades eram divididas conforme o número de habitantes e depois sorteadas. O objetivo era reanimar e garantir a agricultura. As sesmarias, elas foram o embrião do modelo concentrador que ainda hoje permanece na estrutura agrária. Logo depois da sesmaria vieram a capitania hereditária, que eram lotes doados a quem tivesse capital, quem tivesse grana para colonizar. Sistema que fragmentou a América Portuguesa como era conhecida na época. Em seguida vieram as províncias. Com a independência do Brasil, as capitanias foram transformadas em províncias, onde elas não tinham autonomia e seus administradores eles eram os nomeados pelo poder central. E a partir da proclamação da República em 1889, as províncias foram transformadas em estados. A Constituição da época organizou o país como Estado Federal, e assim os estados e unidades da federação ganharam autonomia. Territórios federais. Eram porções de terras pertencentes à União, sem autonomia nenhuma política, e o nosso primeiro território federal foi o Acre, que foi incorporado ao Brasil em 1903 pelo Tratado de Petrópolis. E com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo decidiu desmembrar territórios em regiões estratégicas, na fronteira do país. Eram regiões pouco povoadas para garantir a segurança externa do país. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Distrito Federal ele foi transferido do estado do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Divisão dos estados. No Brasil, aconteceu apenas 2 desmembramentos de estados. Um em 1977, que foi a divisão do Mato Grosso, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e em 1988, que foi a divisão do Goiás, do Goiás e Tocantins. Em 2011, o Pará ele quis também dividir o seu estado. Para isso aconteceu um plebiscito para dividir em Tapajós e Carajás, mas não foi aprovado. E hoje ainda existem propostas ainda para vários desmembramentos de vários estados, mas isso envolve questões políticas e econômicas e por isso não foi para frente. Divisão político-administrativa. Estados e municípios. Atualmente nós temos 26 estados, um Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. Os estados são nada mais do que unidades de maior hierarquia, onde a localidade que abriga a sede do governo e é chamada de capital. Os municípios são as menores unidades políticas e, na maioria dos casos, apresentam as áreas rurais e urbanas. E o Distrito Federal? O Distrito Federal, como nós sabemos, ele não é um estado e, por isso, ele não possui nenhum município. É um território autônomo composto por regiões administrativas, que chamamos de cidades satélites. O seu projeto urbanístico foi desenvolvido pelo Lúcio Costa e apenas o projeto arquitetônico, os prédios, foram feitos pelo Oscar Niemeyer. Sistema de governo. O Brasil é uma república federativa constitucional presidencialista. O Estado brasileiro está organizado em 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O chefe do poder executivo, que acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, é o presidente da República. Repetindo, o chefe do poder executivo, o nosso presidente, ele acumula 2 funções: chefe de Estado e chefe de governo. A nossa Constituição Federal nada mais é que um conjunto de leis, um conjunto de normas e regras que rege o nosso país.
Ele regula e organiza o funcionamento do Estado. É a nossa lei máxima que limita os poderes e define os direitos e deveres de cada cidadão. Quando nós pensamos na política de um Estado, em sua estrutura e organização, existem 3 poderes políticos, que norteiam o nosso governo, que é o poder executivo, que executa as resoluções públicas, o poder legislativo, que produzem as nossas leis, e o poder judiciário, que julga os cidadãos. Dos 3 poderes, o único cujos titulares não são eleitos pelo povo é o poder judiciário. E o nosso sistema político brasileiro é a democracia, onde todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente, na proposta, no desenvolvimento e na criação das leis. Isso diretamente ou através dos seus representantes eleitos, pelos nossos deputados e senadores. No Brasil, o nosso voto é obrigatório para todas as pessoas maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos e os eleitores entre 16 e 18 anos. E também os idosos acima de 70 anos também entram nessa questão do facultativo. Mas durante o Império já existia o chamado voto censitário, onde que as pessoas de baixa renda não tinham direito nenhum de eleger seus representantes. E as mulheres só puderam votar a partir de 1932 e os analfabetos só a partir de 1985. Divisões regionais. O território do Brasil já passou por diversas divisões regionais. Mas em 1934 foi fundado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que passou a ser nosso principal provedor de dados e informações. Macro-regiões, mesorregiões e micro-regiões. As macro-regiões são definidas pelas características econômicas demográficas, ou seja, estuda a dinâmica populacional humana e as naturais. E nós temos hoje no Brasil dividido em 5 regiões. As mesorregiões, elas são definidas pela estrutura produtiva, enquanto as micro-regiões são definidas pela influência dos seus centros urbanos, ou pelo tipo de uso do solo dominante. O geógrafo Pedro Pinches Geiger, ele propôs que o Brasil fosse dividido em 3 unidades, a Centro-Sul, a Nordeste e a Amazônia, baseado na industrialização e desenvolvimento econômico de cada região. Em contrapartida, Milton Santos ele propôs que o Brasil fosse dividido em 4 unidades, em 4 regiões, onde ele considerou a distribuição das técnicas, das informações e das finanças. Mas atualmente, o nosso país ele é dividido pelas macro-regiões determinada pelo IBGE, que são apenas as 5 regiões que nós conhecemos atualmente.